Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Oceano Místico. Algumas pessoas já me conhecem na questão das tiragens coletivas, né? Eu antigamente fazia tiragem de signos, depois eu passei a fazer tiragens mais intuitivas e sempre com essa proposta de fazer para um coletivo de pessoas, né? Acontece que a Oceano Místico está passando por toda uma proposta de reformulação da marca e da identidade e tudo mais, porque eu também tô passando por esse processo. E eu acho que a ideia agora é tentar trazer essa essência de integração, evitar excluir coisas porque talvez tenha um julgamento de que não cabe, ou que não seria legal, ou que talvez as pessoas não fossem gostar, sabe? Então, eu agora, nessa nova fase da Oceano, tô querendo trazer a minha verdade de uma maneira mais integral mesmo, sabe? Não ficar mostrando só o lado das cartas. A Thaís, ela ama tirar cartas, ama os oráculos, eu faço isso na minha vida mesmo, pessoal, sabe? Eu vejo o potencial e a beleza que isso tem, mas não é só isso, né? Os oráculos, eles não são só para trazer resposta ou clareza, eles também ajudam muito a você a ver a vida de uma forma muito mais profunda. Ensina muito sobre saber perguntar também, né? E aí, o que acontece é que eu tenho vontade já há muito tempo de compartilhar as reflexões que eu tenho sozinha, quando eu tô sozinha, né? Então, às vezes eu tô andando pela rua, vejo um acontecimento, uma coisa assim, aí eu tenho um insight, um vislumbre de algo, e aí eu quero compartilhar isso com as pessoas, mas eu tenho um julgamento muito profundo de que talvez não seja o momento certo, de que aí eu tenho que escrever um texto muito bonito e botar um vídeo no YouTube que seja muito legal e não sei o quê. E aí essa exigência, essa cobrança por uma perfeição e um medo de errar, né? Ah, e se isso que eu falar, essa percepção que eu tive foi errada, né? Isso por muitos anos, eu tô falando assim, a real mesmo, por muitos anos atrapalhou no sentido de impediu que essa percepção, esse modo de ver, que pode estar certo ou errado, não interessa, mas é um modo diferente de ver, foi privado de chegar a mais pessoas. Até mesmo se a pessoa não concordasse, ela teria que criar dentro dela um argumento para dizer por que ela não concorda. E isso movimenta a energia, isso ajuda a expandir, né, os horizontes. Então, essa nova fase, inclusive aqui no YouTube, é muito desse lugar. Eu quero parar de bloquear, de reter as coisas que me atravessam. Porque eu acho assim, por muito tempo eu achei que o fato de eu ser sensível, de eu viver no mundo da lua, de eu sonhar demais, fosse algo ruim, justamente porque o mundo ele cobra praticidade, competitividade, objetividade, né, para você ganhar cada vez mais dinheiro, status, reconhecimento, tudo mais. E acontece que quando as pessoas fazem isso, elas pouco a pouco vão se afastando da essência. O fato não é você querer ter um emprego melhor, você ir a fundo, né, nos seus objetivos e metas. É de onde você tá partindo, né? Você tá partindo de um lugar: tenho medo que isso e isso aconteça na minha vida, tenho medo de não ter dinheiro, então eu vou trabalhar com medicina, porque médico ganha bem. Entende? A intenção que está por trás do seu fazer é o que vai determinar se isso está alinhado com o seu coração ou se você está simplesmente querendo uma segurança. O que não é errado querer segurança, mas se você vive a sua vida só buscando isso, você perde muita vida. Você perde a essência da vida, né? E aí, eu percebi que a gente que é mais sensível, que veio com esse lugar da sensibilidade, da arte, essas pinturas aqui fui eu que fiz. Eu tenho desde pequena, eu desenho, eu pinto, eu escrevo poesia, né?
E por muito tempo eu não compartilhei o que eu fazia, não compartilhava o que eu fazia, porque eu falava, vai, vão dizer que é feio. A minha criança interna, né, ela aprendeu a se proteger de julgamento, de humilhação, de rejeição. Então, a parte mais solar, mais bonita dela ficou de castigo num canto escuro dentro de mim, entendeu? E agora eu quero tirar ela desse quarto. Eu quero começar a falar das coisas que me inspiram, porque tem até um livro, que eu não sei onde ele tá. Eu tenho um livro aqui, por aí, em algum lugar aqui, que se chama Como os Artistas Veem o Mundo. E bem no início desse livro ele fala que uma das funções dos artistas, né, é ajudar a gente a ver. Porque o olhar do artista é um olhar diferente, então ele vê coisas que geralmente as pessoas na pressa do cotidiano ou na correria naquela função, assim, aquele hiperfoco de conseguir um status, alguma coisa, não consegue ver, né? E o artista tem um olhar diferente, percebe de uma perspectiva diferente, vê a dor, a alegria, a felicidade de um lugar diferente do senso comum. E inclusive do lugar do simples, que a gente às vezes esquece, né? Então, tendo em vista tudo isso, eu quero começar essa fase, assim, de trazer o que me atravessa sem filtrar tanto, sem ficar limitando, julgando, deixar que cada um receba o que tiver que receber, interprete como tiver que interpretar, que a minha função aqui é simplesmente canalizar, ser ponte, sabe? Eu acho que desde pequena eu tenho essa facilidade, eu acho que todos nós, eu acho que todos os seres humanos, à sua maneira, é um tipo de canal. Tem gente que canaliza através da fala, tem gente que canaliza através do desenho, tem gente que canaliza através da escultura, através do corpo, através da atuação. Mas tudo que existe, que é criado, que é trazido ao mundo, é um tipo de canalização, sabe? E poxa, quando a gente tem um ímpeto, uma coisa tão forte que a gente sente vontade de compartilhar, e a gente não faz, a gente tá sendo super mesquinho e avarento, né? A gente tá pensando só no nosso desconforto, digamos assim. Eu não quero ser julgada. Eu tenho medo. E a gente esquece do propósito maior, que é trazer pro mundo essa coisa que chegou pra gente, de algum lugar, que nasceu aqui, enfim, né? É até um certo egoísmo, né? Não no sentido ruim da coisa, mas nesse sentido, tipo, deixa aqui comigo que é melhor, sabe? Quantas pessoas poderiam se beneficiar ou ver a vida de um modo diferente se você compartilhasse o que você pensa, sem aquela necessidade de ter razão, sem aquela necessidade de ferir, porque tem aquela coisa também, né? O que você pode falar, o que você fala pode ser muito verdade, pode estar banhado na verdade. Mas se você fala com grosseria, com uma certa prepotência, sem o cuidado ao entregar as palavras, fica uma coisa muito agressiva, não toca, não acolhe, não direciona, né? Eu acho que as palavras, a verdade, seja lá o que for, se a gente faz com amor, se a gente faz com essa certa humildade na entrega, eu acho que independente de ser 100% certo ou não, eu acho que isso pode transformar vidas, sabe? Então, eu quero parar com essa coisa de ficar eu determinando, isso as pessoas vão gostar, isso as pessoas não vão gostar, sabe? O conselho da semana, tudo isso surgiu, tudo isso que eu tô falando aqui de forma, assim, né, canalizada, digamos, veio por causa dos conselhos da semana. Toda segunda-feira eu coloco no grupo, no Fluxo, lá na outra plataforma. Inclusive, quem quiser participar do grupo, só clicar no link que tá aqui na descrição. Toda segunda-feira eu coloco lá 3 opções de conselhos para a semana, para ajudar as pessoas a levarem a semana delas sem tanta luta, sabe? De uma forma mais conectada, mais fluida, mais coerente.
Então, se você já começa a segunda-feira tendo esses direcionamentos, você vai fazendo suas adaptações e você já vai ficando ligada com o que pode acontecer ou não, para você dar o seu melhor ali naquela fluidez. E aí, um dos conselhos dessa semana foi sobre aquela possível crença de que só tem valor, você só pode merecer algo, você só pode ver o resultado de uma coisa se você se esforçar demais, se você estiver sempre fazendo. Se você não estiver fazendo, não chega. Você não vai merecer, o resultado não vai aparecer. Então, é aquele lance que eu tinha falado antes. Você tá fazendo o que você tá fazendo porque você tem medo que se ao não fizer não aconteça, ou você tá fazendo porque aquela ação te preenche? Sabe? Quando a gente parte desse lugar de que, não, eu tenho que ser muito boa, eu tenho que, não posso errar, então deixa eu estudar mais, deixa eu fazer mais, deixa eu fazer o quê? E aí a gente se desconecta dos nossos ciclos, porque quando você fica nesse looping bizarro, você passa por cima de uma necessidade de descanso, você esquece de brincar. A gente acha que brincar é coisa de criança. Brincar é a coisa mais séria que existe, porque porque a gente acha que sério é uma coisa chata, não é. Quando a gente brinca, a gente tá muito conectado àquilo de uma forma muito focada, muito dentro, muito presente. É sério porque tem um compromisso ali com aquele processo. Você não tá ali pensando em outra coisa, você tá envolvido pela coisa. Então, o brincar, ele é muito... Ver uma criança brincando. Vamos tentar pensar, eu sou dos anos 90, eu sou de 93. Eu lembro que quando a gente tava brincando de alguma coisa, jogo da vareta, brincando de amarelinha, pular corda, a gente não tava fazendo isso pensando em outra coisa, a gente tava extremamente focada naquele processo do brincar, né? É sério, é comprometido. Só que não é pesado, não é chato. Envolve muita coisa. Cantiga, né? Um homem bateu em minha porta e eu abri. Enquanto você tá cantando, você tá pulando e focando em não pisar na corda. E as meninas estão fazendo o movimento. Então, assim, é um coletivo. Trabalha um senso de coletivo. Trabalha o corpo, trabalha a musicalidade. A gente tá super dentro. E aí, conforme a gente vai crescendo, a gente vai esquecendo dessa integração. A gente vai, agora é o momento do trabalho, agora é o momento da aula de yoga, agora é o momento de não sei de quê. E aí você vai se fragmentando e quando você vê, você tá em vários pedacinhos e você tá querendo que todos esses pedacinhos não errem. Entendeu? Aí fica pesado, a gente não consegue sustentar. E essa tentativa de sustentar acaba levando a gente para um lugar de estresse, de sobrecarga mental absurda, assim. Então, eu acho que a gente tá precisando mais desses momentos de trocas leves, menos telas, mais conexões, sabe? Ao ar livre, que tragam essas presenças, as brincadeiras. Eu não quero mais ficar privando a fluidez desse canal, literalmente. Desse canal no YouTube, desse canal Thaís, sabe? Porque a gente não dura pra sempre, a gente não vai viver pra sempre. Então que a gente trabalhe essa eternidade de uma forma mais poética, pelo menos, né? Eu não vou estar em corpo presente pra sempre, mas às vezes uma palavra que eu traga, um desenho, uma pintura, um bordado, um texto, um gesto, ele pode ser para sempre. Ele pode atravessar gerações, sabe? Eu acho que isso que é bonito na humanidade. E eu acho que a gente tá precisando relembrar o que é bonito na humanidade hoje em dia. É tanta informação que coloca a gente para baixo, é tanta informação que tira de dentro da gente a esperança, sabe? Tanta informação que faz a gente pensar que, é isso aí, não tem o que fazer. Não tem o que fazer.
né? E eu acho que olhar para esse lugar da leveza, da brincadeira, das conexões, do que é bonito na humanidade, eu acho que isso vai reativar e relembrar a gente que a gente tem sonhos, que a gente tem dentro da gente uma essência que é conectada com algo maior, independente de crença, de religião, independente disso. Eu acho que quase todo mundo já teve algum tipo de experiência que não soube explicar de forma racional alguma coisa, seja na época da sua infância ou na fase adulta ou na adolescência. Algo que você não consegue conter num pensamento, numa lógica, sabe? Eu acho que é esse contato com esse mistério, com essa magia, que a gente tá precisando resgatar, sabe? E a minha ideia de trabalhar com o público feminino, não na ideia de excluir o masculino, porque, pelo que eu vejo, existe uma abertura e uma receptividade maior para esse tipo de conteúdo do público feminino, né? E existe uma necessidade, eu acho, de no próprio público feminino trazer essa masculinidade saudável, porque todas nós temos um feminino dentro da gente e um masculino dentro da gente. Se o nosso masculino tá ferido dentro, a gente vai ver nas nossas relações com o masculino fora a manifestação dessa ferida dentro, sabe? Então essa sobrecarga, essa necessidade de perfeição, esse juiz interno que tá o tempo todo falando que você não é o suficiente, que você não é boa, de que o que você vai falar ninguém vai gostar, de que é idiota, de que você precisa ser mais e melhor para poder receber amor. Tudo isso é uma prova desse desequilíbrio interno, né? Então a gente precisa equilibrar essas forças, trazer à tona essa energia mais amorosa, resgatar os sonhos, resgatar o brincar, né? Trazer essas questões do autoconhecimento. Muita coisa a gente desbloqueia conhecendo, outras coisas a gente desbloqueia experimentando através do corpo, do coração, do sentimento. Não adianta ninguém vir de fora falar, a gente tem que sentir na pele, incorporar realmente no corpo e na alma. Então é isso, assim. Por causa de um conselho da semana, eu pensei em todas essas questões de sobrecarga e pensei, cara, não quero mais bloquear essa fluidez. Inclusive, na semana que passou, aconteceu uma coisa muito legal. Ali no aterro do Flamengo tem uma árvore que eu não sei se é um ipê amarelo, mas se não for, parece muito, que ela tá com umas flores amarelas lindíssimas, assim, é uma coisa que chega, contrasta com todo o ambiente, assim, só dá ela ali. E aí o que eu tenho reparado é que, da mesma forma que eu quis tirar foto, contemplar, tá ali olhando para aquela árvore maravilhosa, muita gente fez a mesma coisa. Tipo assim, as pessoas estavam falando, mexendo no celular e olhavam para ela, paravam, aí queriam tirar uma foto. Aí um casal de idosos parou e fez uma selfie. Isso me mostra que não é tanto sobre postar no Instagram a árvore. Isso me mostra que é como se existisse algo muito humano, genuíno, que se conecta e precisa estar em conexão com essa beleza. Que eu não falo dessa beleza da harmonização facial. Eu falo dessa beleza que a natureza traz de forma muito orgânica. A cor daquela flor, ela ter florescido naquele momento, sabe? Do jeito dela. A felicidade que eu fiquei ao ver um casalzinho de maritacas posando na janela do quarto. Coisa simples, mas que me trouxe é como se fosse uma injeção de vida, de entusiasmo. Eu não sei explicar. E eu acho que da mesma forma que eu senti essas coisas ao ver um pôr do sol, ao ver uma abelhinha posando na flor, ao ver essa árvore toda florida,
Muita gente sente esse tipo de sensação, de injeção, assim, de estímulo e de vida quando tá em contato com essas coisas. Só que aí a vida se tornou algo tão estranho que a gente, para sobreviver, a gente tem que trabalhar numa escala, às vezes, de 6x1, tem que fazer um trabalho que tá completamente desconectado do que a gente ama ou acredita, tem filho para criar, tem casa para dar conta, aluguel para pagar, e quando você vê, você tá submerso num monte de tem que, conectada só à sobrevivência, muitas vezes, que você não consegue nem pensar sobre, eu vou reservar um tempinho para ver o sol se pôr. Porque esse céu tá aí, né? Só que eu entendo que são realidades diferentes. Quando a gente tá tomado pelo medo e pela sobrevivência, é muito difícil a gente ter esse olhar pra vida. Mas aí é que entra o lance da canalização. Porque se você às vezes está tão submersa nas demandas, no medo, na sobrevivência, às vezes uma pessoa que não tá nesse lugar, ela consegue ser para você um ponto de referência e uma mão que se estende da vida para te tirar daquele fundo de poço, sabe? Daquela seriedade, daquela visão assim. Realmente, às vezes, sozinho a gente não consegue fazer as mudanças. Por isso que existem muitas pessoas no mundo. Eu acho que o que toca o que é fácil e natural para uma pessoa, tem conexão com a necessidade de tantas outras. Uma pessoa que ama cuidar, ajudar o outro, tá ali pro outro, é muito natural para ela fazer isso, com certeza está conectado com a necessidade de pessoas que precisam desses cuidados. Uma pessoa que ama escrever, que é muito natural para ela escrever e criar narrativas, está conectado com a necessidade de pessoas de serem inspiradas por essa escrita, por essas informações. Sabe? Uma pessoa que sente prazer em criar espaços, prédios, casas, moradias, está conectado com a necessidade de pessoas que precisam de lugar para morar. E por aí vai. E a gente vai vendo isso para tudo. Então, quando a gente abre mão, quando a gente recusa ouvir esse chamado do que é natural pra gente, pra tentar buscar uma segurança nesse lugar de sobrevivência ou de status, etc., a gente tá se desconectando dessa rede cósmica. É uma rede cósmica, porque se cada pessoa vem com uma coisinha dentro que faz ela se sentir muito viva, que quando ela faz, ela sente que a vida dela tem sentido, ela não sente o tempo passar, é tão natural pra ela que ela às vezes nem percebe que isso é uma habilidade. E aí você tem pessoas que têm a necessidade daquilo que ela faz de forma natural. E aí ela não faz porque dizem que artista não bota comida na mesa, porque quem escreve não vai ganhar dinheiro, etc, etc. Percebe que essas pessoas que precisavam dessa habilidade aqui vão ficar meio que órfãos, sabe? E sabe-se lá o que essas pessoas aqui conseguiriam fazer pelo mundo se tivessem acessado essas habilidades aqui? Tá entendendo? Eu vejo tudo desse lugar, assim. Eu acho que nada tá desconectado, eu acho que nada é por acaso. E eu acho que aquilo que pulsa dentro da gente com uma vontade muito grande de se manifestar não é à toa. E eu acho que... Eu tô ficando com vontade de chorar. E eu acho que o mundo agora tá entrando numa fase que não vai ter mais espaço. Vamos reformular essa frase. Que vai ter cada vez menos espaço para ações desconectadas do coração. Eu acho que o que tá por vir e que já está acontecendo, eu vejo assim, eu vejo nas pessoas que me procuram para atendimentos, pessoas da minha própria família, eu vejo que tá rolando
um processo, um chamado da vida para você se responsabilizar, para você se comprometer com aquilo que seu coração pede. Sabe? Eu acho que não vai rolar mais essa coisa de eu amo isso, mas como não dá dinheiro, eu vou fazer aquilo. Porque eu não sei se eu vou ter segurança nisso. Então eu não tenho fé. Porque como eu não tô vendo o final desse caminho, eu não sei se vai dar bom ou se não vai dar bom, eu prefiro fazer esse aqui, que pelo menos eu sei que 3 mil na minha conta por mês eu vou ter. Entende? E aí, isso que você tava querendo muito fazer, que ia ajudar, sei lá quantas pessoas, e inspirar sei lá quantas pessoas, fica em desfalque aqui. E influencia nesse grupo que ia acessar você. E aí esse grupo ia acessar ia ajudar outros grupos. E aí já ficou um desfalque. Então isso vai gerando todo um desencadeamento de desfalques e de perda de sentido e de falta de inspiração por causa disso, que a gente se desconectou desse lugar da fé, da esperança, do sonho, do feminino, né? Da intuição, da imaginação, dos sentimentos, da alegria. Essa alegria que não é procurada, é encontrada quando você se permite. Porque eu acho que quando a gente fica buscando a alegria, a gente vai com uma expectativa de que se eu comer esse sorvete, eu vou ficar feliz. Aí às vezes você tá numa expectativa tão grande que naquele dia você nem vai ter aquela alegria que você tava esperando, porque a expectativa era muito alta. Né? E quando você só vai, tipo assim, eu acho que eu quero tomar um sorvete, você vai lá, você pode ser surpreendida e ficar super feliz porque você escutou um pedido do seu coração e foi lá, sabe? Ou você tava andando meio distraída numa caminhada da tarde e você olhou, tinha um casal de maritaquinhas se beijando, se comunicando, e aquilo te... Uau! Sabe? Ou então você encontrou uma amiga e a conversa foi tão maravilhosa que você saiu dali com vontade de trazer isso para mais pessoas. E aí você cria um conteúdo, você cria um desenho, você cria uma música, você fala isso num vídeo e mais 5 pessoas se inspiram com aquilo. Sabe? É muito isso. Eu acho que o chamado para a vida agora é a gente se permitir se conectar com essa energia da alegria. Isso vai ser o caminho da nossa realização como pessoa. Só que é tão simples que parece que não é verdade. E parece difícil por ser tão simples. A gente se desacostumou com o simples. É a impressão que eu tenho. É como se a gente não desse muita credibilidade pro que é simples, sabe? Ai, sei lá, gente. Segunda-feira, eu tô chegando com essa. E eu percebo que eu gosto disso. Eu não quero um roteiro. Nada contra quem faz vídeo com roteiros. Nada contra o... Como é o nome desse negócio? Como é o nome? É algoritmo? Sei lá, você... para o seu vídeo ser entregue pelo YouTube, você tem que começar os 30 primeiros segundos assim. Entendo, faz sentido. Se a ideia é você fazer vídeos para poder crescer e ter uma monetização por isso. Eu vou adorar se isso acontecer, vou amar. Só que, sinceramente, essa coisa me atrapalhou por tanto tempo. Eu quero falar isso, mas aí então eu tenho que começar o vídeo assim, eu tenho que fazer assado, eu tenho que botar a capa de tal coisa. Era tanta regra que isso que vem em mim naturalmente se perdia. Aí eu ficava achando que eu não era o suficiente para fazer o trabalho, para passar a mensagem. Porque era tanto tem que só eu ser do jeito que eu sou, com as reflexões que eu tenho, não bastava. E eu quero que baste. Eu quero que seja o suficiente. Não é que eu não queira crescer. Sabe assim? Não é nem isso. Mas é tipo, poxa, o que é natural pra mim, que eu amava quando eu dava aula, era isso. Quando eu dava aula em escola, às vezes a aula era sobre Frida Kahlo. Só que o que me chamava a atenção era a resiliência que essa mulher tinha em vida. A força
E aí eu ia por essa vertente e uma coisa ia puxando a outra, que ia puxando a outra, e quando eu vi os alunos tava tudo com aquela cara assim, ó. Sabe? Mas mexendo, eu tava mexendo com várias coisas ali dentro deles. Entende? Era isso que me motivava. Eu percebo que eu tenho eu me sinto com uma injeção de vida quando eu dou vazão pra esse meu lugar, assim, da fala, sem roteiro. Eu deixo vir o que tá vindo na hora. Eu deixo nascer o que tá vindo pra mim, sabe? Deixo transbordar. É isso. E eu, por muito tempo, fui chamada de prolixa. Devo ser, mas de repente isso tem um porquê. De repente isso que é natural pra mim vai ajudar pessoas que gostem exatamente, precisem exatamente desse tipo de fluidez de mente, de fala, de tudo, sabe? É muito esse caminho. Entendeu? Por isso que eu sinto muita dificuldade e fico muito frustrada com essas regras das redes. Eu entendo que tudo tem um porquê. Eu entendo por que existem essas regras. Eu entendo. Só que eu percebo que eu não me adapto. E deve ter um motivo para eu ter vindo não adaptada a isso. Não, eu não acho que foi um erro. Sabe a energia que criou tudo isso aqui, que funciona, né? Que faz essas coisas acontecerem, o dia, a noite, nascer coisa da onde você nem sabe, tem vulcão, tem oceano, tem animais que, meu Deus, com um sistema completo. Sabe isso tudo que existe? Então, nisso tudo que existe, que é extremamente perfeito na natureza, você, Thaís, que nasceu no Rio de Janeiro, brasileira, veio errada. Em você deu um bug aqui, em você não deu certo. Ficou faltando isso e aquilo. Era pra ter vindo sabendo postar, sabendo seguir roteiro, era pra ter vindo... Não acho que é assim, gente. Não é possível. Eu acho que a gente é ensinado, tanto na família quanto nas instituições, escola, igreja, seja lá o que for, a olhar muito pras nossas falhas. Você errou essa resposta na prova. Estuda mais. Mas ninguém pergunta, nossa, você tem uma habilidade de comunicação incrível. Vamos aprofundar nisso aqui, vamos trabalhar isso aqui pra você usar isso a seu favor? É muito raro. Acontece às vezes da pessoa... Por exemplo, eu percebia que na escola eu mandava muito bem em artes e em educação física. A nível de ver a comparação com a galera com quem eu tava interagindo, eu falava, nossa, eu sou boa nisso. Mas ninguém quis investir muito, né? E outra, artes e educação física eram duas coisas que não dava dinheiro. Era sinônimo de você ser morto de fome, tá? Ou vai ser professor, vai ser ator, vai ser pintor, mas aí, gata, né? Você não tem família rica, não tem uma galeria de arte, você vai ter que, né? Então, era inclusive uma coisa que os pais nem queriam incentivar muito pra não dar problema pra vida deles, né? Porque era mais ou menos esse pensamento. Então, só aí você já vai vendo. Por muito tempo, pessoas crescem sem saber quais são as habilidades delas, no que elas são boas, o que elas gostam de fazer. Porque elas só foram pegando a vida que foi sendo dada. Você estuda, se forma. Teu pai tem um escritório de advocacia, vai ser advogado. Vai, sabe assim? E você vai aceitando, você vai indo, não se questiona muito. Quando você vê, você chega num momento da sua vida e você fala, sei lá, tá tudo tão cinza, tá tudo tão igual. Não sei o que tá acontecendo. Eu comprei o carro, eu fiz a viagem, eu casei. Eu fiz tudo o que falaram que era pra fazer pra você ser uma pessoa bem-sucedida. Por que eu tô sentindo esse vazio? Né? E aí já passou um bom tempo da sua vida. Então, enfim. Eu tô me sentindo ótima por ter falado. Por não ter que ficar tentando encaixar uma coisa, não deixar só sair. Que ótimo. Não sei nem qual vai ser o título desse vídeo, mas também não tô preocupada com isso. Mas tô muito feliz de estar dando essa passagem. E que esse seja o primeiro de muitos, gente. Primeiro de muitos. Assim é, hein? Um beijo e até a próxima.